Olá, boa tarde, bem-vindo ao 19º episódio de Nutriramente. Hoje nós estamos com uma convidada especialíssima, a doutora Fernanda Marchiori. Nossa, depois você me Marchiori. Ela é psicóloga e a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio mental, né? A gente vai desvendar um pouco dessa lógica da produtividade. Acredito que todo mundo aí sofre um pouco disso, né? A gente está numa sociedade aí muito capitalista, consumista, então é tudo muito rápido o tempo todo, produzir, produzir, produzir. Então, eu acredito que isso faz parte aí da vida de todo mundo, qualquer que seja o seu segmento, sua profissão. Então, vem com a gente nesse bate-papo, curte, comenta, compartilha, faça parte aí do nosso Nutriramente, que eu tenho certeza que vai ser muito próspero para você. Fer, eu abro a palavra para você, por favor, se presente e fique à vontade. Gente, boa tarde. Como a Gabi falou, meu nome é Fernanda. É um prazer estar aqui, receber esse convite, porque eu acho que toda discussão é necessária, né, para agregar aí a nossa vida, tanto pessoal como profissional. Eu trabalho como psicóloga clínica, tá? Já tive experiência no meio corporativo. A minha especialidade são mais mulheres, né, por uma questão aí até de uma escolha aí pessoal minha. Eu acredito que as mulheres, elas estão no estágio, e inclusive dentro dessa pauta, mais vulnerável, né, então eu tenho especialização em gêneros, e é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, porque eu creio que hoje é uma pandemia que a gente sofre, que é a questão do estresse, que é recorrente desse excesso e essa busca por uma produtividade que chega a ser até desumana, né? Sim, perfeito. E aí, meninos, como é que vocês estão hoje? Boa tarde, nem cumprimentei Boa vocês. tarde. Estava tão eufórica com a Não, nossa cumprimentou convidada. todo mundo, né? Primeiramente, queria agradecer a presença aqui da Fernanda. Quanto tempo que a gente não se vê, que a gente não troca ideias. E, nossa, vai ser legal pra caramba hoje. Boa tarde, gente. Fico feliz por uma convidada e eu acho que vai ser muito importante. Eu vou anotar muita coisa aqui, acho que eu tenho boas perguntas para fazer, porque eu venho sentindo isso, que eu quero fazer muita coisa, mas será que às vezes você começa a fazer tudo, você fica meio perdido, você fala, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu tô me cobrando demais? Será que eu tô me cobrando de menos? Existe um padrão certo a ser seguido, né? Isso que eu fico mais curioso para saber. Eu achei muito legal que quando eu fui conversar com a Fernanda, né, para convidar ela para fazer parte, a gente estava discutindo o tema e ela falou muito, que eu tinha achado muito legal, que foi bem no episódio que a gente tinha falado sobre o ócio criativo, né, aquela questão, e aí ela trouxe bem essa parte do ócio criativo, que até no momento nosso que seria, né, o ócio, o descansar, o desligar, que ele tem essa força de não, precisa ser produtivo, né, Fer? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, que a gente estava batendo esse papo aí. E eu vou até pegar um gancho aí do que o Douglas trouxe, né, da questão de ter um padrão. Será que existe um padrão para a gente ser produtivo, não ser produtivo, né? E aí eu trago uma frase, né, já filosofando, né, minhas amigas falam que eu filosofo demais, mas eu vou trazer aqui, que é de Sócrates, né, eu só sei que nada sei, né, quando você entra dentro desse vazio no qual você não sabe, você busca pelo conhecimento, e nem sempre o conhecimento que serve para um, serve para outro, e como profissional da área da saúde, eu acho que a gente se perdeu muito dentro dessa lógica produtivista que veio das empresas, do mundo corporativo, e a gente traz para a nossa vida pessoal, para os nossos relacionamentos. Então, assim, continuando, o padrão é o seu, né? Eu acho que é uma questão de entender o que está dentro da nossa subjetividade, né? Saber se questionar em relação quem eu quero ser? Eu estou agindo coerente àquilo que eu quero ser? Quais os recursos que eu tenho hoje? Quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver? Mas dentro da sua subjetividade, da sua necessidade como ser humano, né? Porque eu sinto assim que a gente se cobra por quê? Porque a gente está sendo levado para um fluxo sem se questionar se realmente é isso que faz sentido para a gente ou não. Uhum.
Perfeito. Nossa, eu sinto muito essa pressão, assim, principalmente agora que eu tô indo para as redes sociais, né? Levando o trabalho para as redes sociais, a impressão que você tem que todo mundo, que ninguém para de trabalhar, né? Assim, e aí você recebe convite de um curso que vai acontecer de domingo, e aí é uma palestra que vai acontecer de sábado, e aí você fica nessa, nossa, será que eu tô produzindo pouco? Será que eu tinha que entregar mais? Que momento que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encaixar isso com rotina de família, de viagens, de amigos, né? É uma cobrança muito. Não sei se o Douglas também está sentindo essa de levar a vida profissional para a rede social também, essa pressão de uma produção exacerbada, parece, assim, né? Foi, eu acho que a diferença que eu mais senti, que eu comecei a me sentir culpado, porque, que nem você falou, surgem oportunidades para fazer coisas, você vê que é às vezes necessário, né? Tanto trabalho quanto aperfeiçoamento. Só que aí você fala, nossa, mas eu só queria ficar de boa em casa com meus amigos, eu só queria ir para uma festa. Aí você fala, não, mas eu tenho que, me comprometia aí nesse evento, me comprometia a fazer esse curso. Aí eu falei, o que que eu devo fazer do meu final de semana? Agora que eu sou profissional autônomo, não tenho mais aquela regrinha de segunda a sexta, das 8 às 18, né? O que que é certo para mim? Tô me sentindo confortável com essas ações que eu quero, eu preciso achar o meu meio termo, eu deveria aprender a falar não em quais momentos, né? Qual que é a sensibilidade para aceitar e recusar convites a todo momento que vão surgindo, né? Nossa, eu Sim. cheguei numa fase que eu acho que eu tô com 5 cursos pendentes, assim, que eu falei, gente, não dá, não dá. Tem que. E aí você dorme que horas, né? Cuida da nenê que horas, trabalha mesmo que horas, se você for fazer todos esses cursos, né? Essas coisas, você fica, né? Eu falei, não, calma, uma coisa de cada vez. Tem um ano para fazer, o outro tem 2 anos para fazer, então vamos por partes aí, né? Senão a gente fica muito doido mesmo. E a parte da culpa, né, Fer, pesa muito, né? Uma culpa muito grande que a gente sente o tempo todo, né? E eu Sim. falo assim, eu tenho a impressão de que para nós mulheres parece ser um pouco mais ainda, no sentido de aí você tá culpada porque você largou o filho para trabalhar, ou porque você largou o trabalho para ficar com o filho, ou, né? Ou porque você depende do marido, ou porque você não depende do marido, e o marido que depende de você, né? É uma questão assim bem pesada, diria complexa, não sei. O que Sim. você diz dessa experiência sua aí com mulheres? Na verdade, eu acho que a culpa, a mulher já nasce culpada, né? Assim, principalmente, tem aquela frase que fala, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Né? Freud, ele traz muito essa questão, tem uma obra dele que foi escrita há um tempão atrás, mas que é muito atual nos dias de hoje, né? Que é o mal-estar da civilização, né? Onde ele traz a questão de o indivíduo ser indivíduo, realizar os seus desejos, mas em contrapartida a sociedade traz normas, leis que vai contra às vezes os nossos próprios desejos. Então, assim, quando a gente, porque nós somos influenciados pela sociedade e influenciamos a sociedade. Então, quando a gente não realiza certos desejos, né, em prol de não ser o excluído, né? Então, assim, imagina, é aquela coisa, né, que a gente vê em reunião de família, né? Ah, a sua prima já está no mestrado com 25 anos, né? E se o mestrado não faz sentido para mim? E se eu quero vender água de coco na praia, porque ali é a realização de um sonho, de um desejo, vou ser feliz assim, vou ser uma ótima vendedora, né? Porque eu vou estar fazendo algo que eu gosto, mas o que a gente faz? Fica nesse grau aí de competir, de buscar algo sem parar para pensar se realmente faz sentido. E aí, quando a gente está fazendo algo que é dentro das nossas necessidades mais subjetivas, a gente se sente culpado, né? Aí vem a culpa, porque, mas eu não estou fazendo como a manada, como todo mundo deveria fazer, então eu sou incompetente, irresponsável. Às vezes a gente, como mãe, quer dar o mínimo esforço como mãe, né? Uhum. Então, assim, tá tudo bem, né? Nem sempre a gente vai performar. Não, você tem que abdicar da vida do marido, onde já se viu, já escutei várias pessoas assim,
você falar, ai, não, né, sei lá, meu marido é minha preferência, alguma coisa assim, a pessoa, o quê? Meus filhos é minha preferência. Imagina, o marido não é nada, é os filhos que... E eu falo assim, gente, o filho é da vida, né? O companheiro, aquele que você escolheu para estar com você, seu marido, né? Muito além disso. Mas não, você tem que colocar os filhos acima de tudo, de você, dos seus planos, de quem veio antes, né? De quem veio depois, e imagina, é uma coisa assim. Isso é uma coisa que eu achei interessante também, Gabi, o documentário dela, que parece assim, que a gente não tem espaço para mediocridade, né? Não tem espaço para não mediocridade no sentido assim, até é ruim de falar isso. Parece que assim, não tem espaço só para o feito. Tem que ser extremamente perfeito, entendeu? E fica com essa cobrança e perde os limites realmente do profissional para o pessoal, e aí parece que você tem que ser o Superman, a heroína, né? Tipo, a batalhadora que é a super empreendedora, super profissional, com a super mãe, com a super... juntar tudo, porque é a demonstração da perfeição, e aí traz até o ponto também da comparação que a Fer trouxe, que é acredito muito por conta das redes sociais, tem esse lado comparativo demais, de você estar se mostrando como essa super pessoa. Então, assim, isso tudo vai gerando uma angústia muito grande, tipo assim, e às vezes até aquela vontade de ser normal, de ser simples, né? De ser, cara, fazer um básico aqui tá bom, né? Tipo, não precisam fazer o extremo. Eu queria trazer um pouco dessa angústia que eu descarreguei aqui. E é interessante porque se você parar para pensar, você nunca vai se encaixar, né? Porque não existe um se encaixar perfeito, não existe ai, nossa, esse grupo aqui me representa perfeitamente, então eu vou seguir ele, né, e vou fazer tudo. Não, gente, a gente não é assim, né? Tem coisas que você concorda daquele grupo, tem coisas que você não concorda daquele grupo, e nunca existe isso de perfeito, né? De tipo assim, não, vou fazer desse jeito porque as pessoas vão pensar assim. Olha o que a gente quer controlar. Você quer controlar o que a pessoa vai pensar daquilo que você está fazendo. É muito além do nosso controle, né? Do que a gente pode fazer, porque nada vai garantir que a maneira como eu atuar, ou o que eu postar nas redes sociais, o que vocês vão pensar ou não de mim. Eu posso postar algo lá que eu acho, tipo, super péssimo e todo mundo adorar. Ou vice-versa, eu postar algo que eu acho fantástico e as pessoas me apedrejarem, né? Então, assim, não existe isso de perfeição, né? Sim. Eu acho que, assim, a gente perdeu muito a questão da nossa complexidade, né? A gente fica nos polos. Ou é tudo a super produtiva, capacitada, profissional, ou ela é uma pessoa que não está cumprindo o que deve ser cumprido, é uma fracassada, né? Aí a pessoa já vai para o outro lado. E nós somos seres ambíguos, né? A gente tem o lado bom, o lado ruim, o lado preguiça, o lado que é competente em outras questões. Eu acho que a gente tem que agregar esses lados e entender. Eu acho que a gente vai ficar muito mais à vontade na nossa própria pele, né? E entender que a gente não precisa seguir esse fluxo se a gente aceitar todos os lados que compõem a gente, né? Com certeza. Então, assim, é o que você falou, a gente é bem complexo mesmo, né? Eu fiquei pensando assim, como a mulher tem essa carga de peso maior, de julgamento maior, como é que o marido, o companheiro, os homens de forma geral, a gente consegue ajudar e às vezes até não atrapalhar nessas questões? Assim. É possível isso? Assim, ser realmente parceiro daquilo, né? Tem que ter ações positivas. O que às vezes é mais fácil para o homem fazer? É não sair, não ficar na frente, ou ele não realmente vem aqui e pedir, me divide tarefas, não sei. O que vocês entendem assim, de histórico, assim, de vivência? Vai lá, Fer, você que manja. Bom, Douglas, assim, não tem como falar que os homens são machistas, né? Eles vêm de uma estrutura de poder. A própria mãe cria o filho. Eu vejo a diferença entre eu e meus irmãos, né? As demandas da casa eram mais minhas, né? E por mais que vocês busquem desconstruir isso, ainda há requisitos.
Mas eu acho que é possível, sim, a partir do momento que você sai desse lugar de poder, né, e fica num lugar de igualdade. Então, assim, eu sou funcional, eu sou um adulto, então a gente já deduz que você é uma pessoa funcional. Por que você não pode dividir as tarefas da casa, né? Por que você não pode dividir os cuidados com a criança, né? Então, assim, culturalmente, joga-se isso para a mulher nasceu com o instinto materno. Não, nós somos socialmente construídas a partir desse instinto. Você pode ver que os brinquedos dos homens, espada, carrinho, bate ali, eles vão ter mais autonomia desde pequeno. Nós, mulheres, o quê? Cozinha, cuida do bebezinho, né, que ganha boneca. Isso vai construindo a nossa identidade, né? Senta de perna fechada, fala baixo, né? Cuida do seu irmãozinho. Não, e quantas vezes eu escutei ao longo da vida, homem não gosta de mulher assim, homem não gosta de mulher assim, homem não gosta que a mulher faz isso. E, né, assim, o que isso tem a ver comigo, né? Como se... Isso que eu acho que é uma coisa, assim, até eu ia falar para o Douglas, que eu acho que não existe generalizações. Eu posso chegar aqui para você e falar assim, eu acho que para você aliviar essa carga, leva a sua esposa para jantar uma vez por semana, compra flores para ela todo dia, leva um chocolatinho... Talvez essa seja a minha realidade, não a da sua esposa, da sua namorada. Então, essa generalização é uma coisa que pesa muito. Homens não gostam de mulher assim. Quem falou? Né? Quem ditou isso? Então, os homens são todos regrados também, não, né? Não existe um homem que vai gostar de mim como eu sou, ou sei lá, que não vai gostar, que vai gostar de mulheres diferentes, que gostam de mulheres gordas, magras, baixas, altas, que gostam até de outros homens agora, inclusive, né? Não existe esse padrão. Então, eu acho que essas generalizações... elas são bem cruéis, assim, de todas as maneiras. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, que a gente tem que ter, eu falo isso em qualquer frente que você for levantar. Como é que eu devo agir com as feministas? Como é que eu devo agir com as mulheres? Como é que eu devo agir com os negros, com as negras? Cara, não existe um padrão. Você vai chegar para aquela pessoa do seu convívio e falar, cara, como que eu lido com você? Você gosta que eu te chamo, sei lá, de amor, de carinho? Você gosta de receber flores? Você gosta de... Porque tem mulheres que odeiam, que têm pavor a receber flores. E tem mulheres que vivem a vida esperando que o marido traga flores para elas. Então, assim, né, não existe esse padrão. Eu acho que o padrão, talvez, que exista é esse, é você individualizar. Então, você saber com quem você está conversando, saber sobre o que você pode conversar e tentar entender ali numa coisa, né, num viés, acho que de empatia, tentar entender o que você pode fazer para aquela pessoa. Que é o que eu falei, por exemplo, aqui para mim, às vezes... certas atividades dentro da casa, se o Lucas for querer fazer, ele vai muito mais me irritar do que me ajudar, por exemplo, porque é uma atividade que eu sou controladora, eu quero fazer daquele jeito, quero dobrar a roupa daquele jeito e guardar daquele jeito, então, né, isso é meu, não adianta ele querer ser proativo, vir dobrar a roupa, às vezes a gente vai causar mais estresse, né, e aí talvez alguma outra pessoa vai falar, não, faça tudo dentro de casa que a sua esposa vai amar e tá tudo certo, né, então eu acho que começa daí, né, tentar tirar um pouco dessas generalizações que eu acho que a gente consegue facilitar mais ali o convívio de todo mundo. Engraçado que eu fiquei pensando assim, às vezes é mais fácil um marido, a esposa chegar, ele tiver limpado o chão do que chegar com uma flor. Porque se aquela flor no meio daquela bagunça, ela não vai receber aquela flor de jeito nenhum, né? Exato, exatamente. Vai jogar na cara dele, né? Não, às vezes não consegue nem enxergar, né, a flor, porque é tanta bagunça que a flor se perde ali no meio daquela bagunça, né? Equilíbrio mental, né? Às vezes ter o básico da sua casa, do seu ambiente de trabalho, talvez seja uma forma de equilibradamente para ser produtivo, porque deve ser difícil você querer produzir no meio de um caos. Sim, será que faz sentido ou não tem a ver? Sim. Para mim faz bastante sentido. Até, inclusive, eu fiz uma anotação aqui, né, porque, para não esquecer, eu gosto muito de Freud, né, e ele traz... ele fala sobre os sofrimentos que ameaçam os seres humanos. Então, são 3 que ele pontuou, que eu acho que está dentro do que a gente está falando, eu vou contextualizar para vocês, que é o poder implacável das forças da natureza, ou seja, tsunami, né, terremotos, isso a gente não tem controle, é um medo que a gente vive, ainda bem que no Brasil é um pouco menos, né,
A ameaça de deteriorização do corpo, né, que é a decadência do corpo, envelhecer, morrer, né, e o sofrimento advindo das relações humanas, né. Então, eu acho que trazendo para esse tema, e até para o contexto que a gente entrou aqui de gênero, mulher, homem, né, eu acho que as relações humanas nos trazem sofrimento até por isso, por a gente não conseguir entender o outro e o outro não está interessado em entender a gente. Por que eu falo isso? Essa lógica da produtividade tem muito a ver, né? A quem serve um ser humano estressado? Né? O que o ser humano estressado vai fazer? Ele vai comprar mais, ele vai gastar mais, ele vai, enfim, né? Ele vai para outros viés, que muitas vezes é o de consumo, né? Come muito. E que come muito, exatamente, né? Que é a sua área. Então, assim, adoece, ou seja, ele vai pagar planos de saúde, ter que ter toda aquela manutenção, remédio. Se a gente parar para pensar, é todo um sistema criado para que a gente se estresse, né? Porque a quem serve? Eu acho que esse questionamento, a quem serve o machismo? Vocês estão me ouvindo? Deu eco aqui. Sim, que passou uma moto aqui, gente, muito alta, desculpa. Imagina. A quem serve, né, um ser humano estressado? Então, é todo um contexto que a gente traz do capitalismo, né, o neoliberalismo, que acaba nos adoecendo, né? Então, assim, se a gente não parar para respirar, né, e olhar para dentro, acho que hoje a gente tem muitos recursos, trazendo o que a Gabi falou, como eu devo te tratar? Lógico, é importante a gente ter esse diálogo, mas eu acho que aproveita a internet além dos memes, não que memes não seja engraçado, eu amo, passo o dia inteiro, assim, entre uma sessão e outra. Mas, assim, tem muitos escritores, né, muitas pessoas que falam de temas. É muito fácil eu ficar nessa posição passiva e não buscar informação sobre como eu posso ser melhor, como eu posso desenvolver tais aspectos, né? Perfeito. Então, assim, dentro também do contexto da psicologia, só para até a gente dar dentro do que a Gabi falou, de ser mãe, né? Dizem que a mãe boa é a mãe suficiente má, né? Eu acho que é Clark que traz isso, que é uma mãe que mostra para os filhos que é possível errar, que está tudo bem ser incoerente às vezes, sofrer, chorar, porque senão a gente cria uma fantasia no filho de espelhamento, onde que ele vai querer ser igual a mãe dele, a fodona, né? Eu não me permito ao erro, né? E é extremamente impossível isso, né? Fica uma coisa muito, muito inatingível. E eu falo que eu experienciei muito algumas vezes disso, né? Assim, você não... É até difícil ser mãe pós isso, né? Sim, porque é um espelhamento quase que impossível, né? Sim, eu não vou cumprir com esse papel, né? Sim, foi o que eu experienciei, assim, que minha mãe, ela falava tão bem da maternidade, ela se dava tão bem sendo mãe, que eu falei assim, gente, não dá para ser o que ela tá sendo, não que ela tenha mentido, não é nem isso, assim, mas é que a gente também tem esse véu da perfeição, né, da ilusão ali dos nossos pais, e eu sofri muito isso, assim, eu sofri não, né, mas carreguei isso muito tempo de, cara, a maternidade não é para mim, porque eu sei que eu não vou ser tão boa quanto, então é melhor eu já não ser, porque, né, se for para piorar, então a gente não faz, né, só para melhorar, se for para evoluir, senão... Então, eu acho isso bem, é o que eu tento trazer, assim, mas eu vejo o quanto parece que, não sei, automático, né, a gente querer que os nossos filhos não passem, sei lá, por dores ou por traumas ou de enxergar, né, que a gente chora também, que você tá triste também, que você fica nervoso também, né? Várias vezes eu já fiquei nervosa e aí você quer disfarçar, você quer, tipo, ai, não foi isso que eu senti, não, né? Tipo, quer mentir pra criança. E a criança sente, né? Gente, só uma correção, desculpa, Gabi. É que eu falei a mãe suficiente má, não é suficiente boa. Porque boa no contexto que ela vai frustrar os filhos, né? Sim.
E ela não vai ser tão produtiva, passando por cima de si mesma, a ponto de atender os desejos de todos os filhos. Imagina que pessoas... É o que a gente vê muito aí também, né, de adolescentes atirando, né, em escola. Por quê? Porque são a mãe que acreditou que não poderia, talvez, frustrar ou não ajudou o filho a lidar com isso. Quando ele vai para a sociedade, não é bem assim, né? Sim. Que é uma lógica também produtivista, né, da maternidade, né? É como se colocassem nas nossas mãos a capacidade de não traumatizar nossos filhos. E isso também é ilusório, não existe, não tem como. Porque por mais que ele tenha nascido de mim, eu tenha criado ele, nós somos duas pessoas diferentes. Ele vai ter outros sentidos, outras vontades, outras ambições, outras necessidades que as minhas. Então, invariavelmente, eu vou acabar traumatizando, deixando faltar, né? É inerente isso. Fiquei pensando, não sei se faz muito sentido, mas olha só a viagem que eu tô fazendo. A gente é uma geração que tem acesso a muitos filmes, documentários, vídeos, rede social. Será que tudo isso que a gente vem absorvendo, e os nossos pais também tiveram isso, formaram essas imagens perfeitas de como que a gente deveria ser? A gente vai tendo vários modelos ali. Aí o Guilherme vai conhecer isso, do mentor nosso que fala, não tenha TV em casa. Para você ter um equilíbrio mental, para realmente não ficar pilhando com essas notícias, com essas coisas de filme de Netflix, que fica te dando um monte de indicação para isso ou para aquilo. Para você ser produtivo, tire a TV da sua casa. Vocês concordam com essa afirmação? Que talvez estamos enchendo muito a cabeça de coisa? Bom, eu vou falar assim, aqui em casa a gente tem televisão, né? Inclusive eu tenho uma no meu quarto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência, né? Eu vivi num lar de assistir novela, jornal, toda aquela programação. Mas, assim, aqui em casa não liga a televisão, principalmente a das salas. Eu tenho 2 filhas que moram comigo, eu tenho o João, que já mora com a namorada dele, mas elas são adolescentes e elas não ligam a televisão. Só que, por outro aspecto, Douglas, existe o TikTok, que elas ficam passando o tempo todo e vídeos... Vai me dando uma angústia um pouco, porque assim, não dá mais para falar, vou tirar o celular, e não é também, não tem sentido fazer isso. Para quê? Mas assim, elas não vão usar aqui dentro de casa, mas vão usar ali na escola, e elas precisam estar com o celular por segurança, né? Vão, um quarteirão daqui, mas vão a pé. Então, assim, eu não sei se é só a televisão, se é todo esse meio. Eu acho que o que a gente tem que fazer, voltando, é estar consciente de nós, trazer para a criança a consciência das consequências, para que elas possam escolher conteúdos mais que agreguem mais a vida delas, né? Porque, infelizmente, é aquela coisa, assim como a sociedade nos controla a produzir, até que ponto também a gente está controlando a criança de raciocinar por si só, né? Sim, muito, né? Muito. Nossa, eu vejo o quanto que a gente quer escolher por eles, tudo. Eu acho que a gente volta na questão da generalização, Douglas, quando a gente fala dessa questão da televisão, porque, bom, acho que desde sempre, assim, eu escuto falar da coitada da televisão e a vilã, os videogames, o quanto os videogames são nocivos, que as crianças saem metralhando todo mundo por causa dos videogames, e assim... Pelo contrário, sabe? Quando você tem uma educação em casa, quando você tem ali limites, valores que são impostos, que são ensinados, causas e consequências, que eu acho que isso é muito importante, que as pessoas esquecem muito, deixar os filhos enfrentarem as consequências do que eles fazem, do que eles escolhem. Então, quando você tem tudo isso, às vezes o videogame como é que fala? A descarga ali, né, de emoção daquela criança que realmente não pode ir lá e socar a mão no amiguinho, não pode ir lá e bater no pai, às vezes, que tá nervoso, então ele vai lá, dá um tiro e meia dúzia lá no videogame, poxa, pronto, né, se acalmou ali e passou. Então, eu acho assim que generalizar que é o problema. Talvez, na nossa época, poderia até ser que a televisão fosse mais nociva no sentido de que, cara, é aquilo, você tinha meia dúzia de canal, você assistia ou aquilo, você não, né, não tinha, não, quero assistir um filme educativo, quero assistir, né, você não tinha essa opção. Hoje em dia, a televisão, ninguém mais é obrigado a consumir conteúdo nenhum, gente. Eu vejo as pessoas que seguem outras na rede social para falar mal, para xingar. Cara, você não é obrigado a seguir o perfil daquela pessoa. Para que você segue?
segue um perfil que vai te instruir, que vai te dar informação bacana, ou um artista que você gosta do trabalho dele. E assim, não é porque você seguiu uma vez, você não pode deixar de seguir, tá, gente? A pessoa foi lá, fez algo que você não aprova, pronto. Para de seguir a pessoa, é tão simples. Sim. E eu não sei por que as pessoas ficam nesse sofrimento, sabe? Gente, pessoas às vezes da minha família, pessoas do meu convívio, eu deixei de seguir. Porque eu não estava gostando do que eles estavam postando. Pronto, paciência, não sou obrigada. Lá no almoço de domingo a gente se encontra e toma uma cerveja, mas não vou ficar vendo as baboseiras que está postando na rede social. Me incomoda, me irrita, acabou. Então, assim, eu acho que o que falta para nós é isso, sabe? Um pouco de discernimento de que, olha, o que está passando na tua rede social, na tua TV, e, né, você tem um controle hoje em dia, não é mais a programação que vai te fazer isso. Eu acho que, claro, existem, né, várias estratégias aí da própria ferramenta para te manter ali, só que ainda assim você pode se manter numa ferramenta adquirindo conteúdos bons. O meu Instagram é isso. Dificilmente eu tô vendo coisa que eu não gosto no meu Instagram. No meu Instagram eu vejo muito conteúdo sobre pais, sobre paternidade, né, maternidade, sobre como educar os filhos, sobre as fases da criança, sobre curso de sono, na época que eu estava passando necessidade com a Alice, que não dormia. E aí vejo os memes também, que eu acho fantástico, que faz a gente dar muita risada também, sair um pouco daquela... Aí eu acompanho meus amigos que são fora, eu tenho muitos amigos que moram fora, que eu não acompanho mais no dia a dia. Então, assim, é bacana você saber que a pessoa casou, teve filho, que o filho tá grande. Então, assim, é isso. Quem controla... Pode falar. Não, eu ia colocar um ponto seguinte, que é, assim, de tudo que vocês falaram, tipo, partindo da TV, aí você volta, aí você olha para a internet, que hoje, assim, boa parte das pessoas realmente estão na internet. Não boa parte, mas, tipo, já é um número muito grande e tendencialmente vai dominar, entendeu? Sim. Só que aí eu vejo uma cultura, até conectando com a lógica da produtividade, que ela é conectada com a engajar pessoas. Porque assim, você olha para a TV e você vê o quanto que as notícias, o que é criado na TV, ela já tem... A intenção era de engajar as pessoas. Engajar principalmente pelo medo, né? Assim, você coloca situações de crimes, aquela... da Atena da vida. Sensacionalista, né? Sensacionalista, que a pessoa, assim, é aquela coisa que engaja as pessoas, porque você quer ver, assim, parece um instinto. Você abre o G1, você vê um vídeo do tiroteio em tal lugar. Assim, você pode até não clicar no vídeo, mas eu vou ter certeza que, assim, vai coçar de você dar um clique ali para falar, nossa, deixa eu ver o que aconteceu aí nesse negócio aí. Porque, assim, é algo que nos engaja, o medo, essa tensão. E as redes sociais, elas são fabricadas, tipo, eu como desenvolvedor de software sei o tom da palavra de ser fabricado, porque tem algoritmos que estão buscando por inteligência artificial te referenciar aquilo que mais engaja pessoas. O que é o engajar? É fazer a pessoa ficar dentro da ferramenta, é fazer a pessoa clicar no curtir, comentar sobre a coisa. Então, assim, você vai para o Twitter. Twitter é só ódio, né? Descarrego de ódio. Você vai pro Instagram, o Instagram é tipo assim, é a pessoa mostrar que ela é melhor que a outra. Entendeu? E aí é aquele stalk de ficar olhando como que tá o outro. E aí cada rede social, até eu gosto muito do YouTube por conta disso, só que aí até cai para o lado da produtividade também. De que assim, ao tempo todo a gente tem que estar vendo coisas que são úteis, inteligentes. Eu preciso estar aprendendo alguma coisa. Se eu não estiver aprendendo alguma coisa, eu estou improdutivo. Então, assim, de algum jeito você cai em alguma das armadilhas, entendeu? Aquilo corre, mas em alguma armadilha ele cai. E eu acho que aí cai, talvez até no título, assim, do Desvendando a Lógica da Produtividade por conta disso, assim. Parece que a gente é direcionado a estar nas trilhas, entendeu? E não importa, talvez você está falando da TV, mas se correr para o outro lado, você vai cair na outra armadilha. Outras coisas, né? Engraçado que o Daniel fez um comentário, um questionamento para a gente, né? Um pouquinho sobre isso, que ele falou assim, ó, não existe perfeição, porém as pessoas têm que estar abertas a uma construção pessoal possível de aprender. Construir se precisar, se reconstruir e melhorar dia a dia como pessoa. Se a gente concorda com isso.
Faz Nossa, sentido? com certeza. Né? Eu acho que a gente está aqui para evoluir, gente. Eu acho que a gente tem que ser feliz, sim, ao longo do caminho, mas para mim é muito pouco você acordar, tomar café da manhã, trabalhar com algo que você odeia, voltar para casa, chutar o cachorro, tratar mal seu filho e dormir. E no final de semana encher a cara para esquecer os problemas. Eu acho que a vida é muito mais que isso. Nós somos pessoas tão capacitadas, a gente tem um cérebro tão bem desenvolvido para só fazer isso, né? Para só entrar nesse roldão, que eu acho que com certeza nós estamos aqui para evoluir e cada dia sermos melhor do que éramos ontem. Só que isso não significa eu ser melhor que você ou ser melhor que o outro. É eu sempre me superar. É isso que é importante. Uhum. E não, né, essa superação, eu sou melhor que o fulano, então tá bom, já virei melhor que o fulano, já tô feliz. Já. Você é sempre melhor que alguém e sempre vai ter... E sempre pior que alguém. Exato. Exato. Eu acho que... Pode falar. Desculpa. Trazendo, acho que para a psicologia, né, eu acho que a questão é o quanto nós, indivíduos, né, somos narcisistas mesmo. A gente tem dificuldade de lidar com o vazio, com a falta. Então, se vem uma demanda, né, social em que você é completo, assim, a gente vai, né? Nós não paramos para questionar. E é engraçado que depois, quando a gente vai ficando velho, isso vai se retomando, né? Eu acho que você vê, né? Você vê muito em bairro, principalmente, idoso, sentado ali olhando para nada. Ele está sendo produtivo, ele está, né, fazendo alguma coisa que vai trazer para ele algum retorno na questão financeira, ou, enfim, de conhecer. Ele está ali, olhando. Acho que a gente perdeu muito essa questão, né? Inclusive, uma paciente minha, ela trouxe que, depois que ela começou a fazer terapia, e essa autoexigência que ela tinha, os podcasts que ela ouvia de trabalho enquanto eles dormem, né? Essa coisa, né, maçante, não fez mais sentido para ela, né? Porque é esse fator. Quando a gente percebe o nosso adoecimento, a causa, a gente retoma a si. Porque só tem duas vias. Ou você vai cuidar de você, ou você vai morrer de estresse. Hoje, eu falei em estatística, 90% da população mundial sofre de estresse. Isso é uma pandemia, né? E o Brasil está em segundo lugar de pessoas mais estressadas, né, do mundo. Então, você vê, a gente tem uma natureza, tem toda uma estrutura para viver uma vida, de repente, mas não. Eu trabalho muito em casa, eu atendo online, e é muito difícil eu sair de casa. Eu saio no final de semana ou para fazer compras, né, coisas aqui para casa. E eu vivo numa redoma aqui, dentro da minha casa, e eu percebo, quando eu saio, eu estranho. Às vezes eu tô indo com o carro de boa, o cara tá colando e tá assim, e andando. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Então, você percebe que esse é um exemplo de quando você sai dessa massificação, você consegue olhar, né, por outros olhos. Eu tinha, como eu tenho ainda, mas trabalho essa questão da produtividade, mas de uns tempos para cá, eu acho que o que me auxilia muito, além do autoconhecimento, é a questão de ter uma rotina, um ritual. Então, eu falo, gente, eu acordo, eu faço uma meditação, né, eu consigo, medito, depois eu tenho minha crença, eu faço uma oração, e fico ali na minha sacada com o meu gato, com o meu cachorro, bebendo meu café, coisa assim, de 1 hora, mas lógico que eu tenho essa possibilidade, tem gente que não, tem que pegar trânsito, correr, horário para chegar, mas assim, é um retorno para mim, é o meu momento, as meninas já foram para a escola, sabe, eu acho que aí eu consigo ser produtiva, porque eu tive aquele tempo comigo mesma, e a produção vem através de um sentido, né, daquilo que não me fere mais. Não sei se fez sentido, eu brisei, viajei muito aí. Não, eu acho que faz todo sentido mesmo, e eu percebo isso, o quanto que a gente não consegue parar. Eu mesmo tenho muita dificuldade com a meditação, muita dificuldade mesmo.
E aí eu percebo, assim, que todos os meus momentos de descanso são ativos. Eu não tenho um momento realmente de descanso. É sempre assistindo uma série, e aí eu sou aquelas pessoas assim que eu não assisto a série, ai, nossa, que legal. Não, eu vivo aqueles personagens e eu fico analisando pela visão da constelação, aí eu falo, olha, a constelação tá em tudo, olha lá, sabe, assim, até num seriado besta, eu fico, né, então, assim, eu tenho observado agora essas últimas semanas que na hora que eu vou deitar para dormir, a cabeça tá a milhão, porque você não para, o teu descanso é ativo, aí você fala, não, vou ler um livro, aí todos os livros que estão na minha fileira para eu ler são livros, assim, de estudo, não são livros, né, de descanso, por exemplo, né, ou, sei lá, uma história, não, é livro de estudo, então você acaba ficando ali e eu percebo isso, essa busca de ser produtivo, eu, por exemplo, tenho uma busca de ser produtiva, não só no trabalho em si, mas em tudo, sabe? Aí eu estudo para ser uma melhor mãe, aí eu estudo para ser uma melhor consteladora, aí eu estudo para entender melhor a situação das outras pessoas, para ajudar elas, e daí aí é o Lucas que traz alguma questão para mim, e, poxa, eu vou ficar preocupada com a questão dele, aí ultimamente nós tivemos 2 perdas recentes, né? Então, aí é um cunhado que faleceu, uma tia que faleceu, você está preocupado com a família deles que foram embora, porque para você tudo bem a partir deles, você já tem entendimento, né? Você não é tão próximo, mas aí você já está preocupado com as pessoas, e aí você quer ser produtivo. Eu me peguei assim, sendo produtiva e querendo fazer por pessoas que não tinham nem me pedido ajuda. Você fala, gente, calma, para, fica na sua. E até esse negócio da produtividade que eu vejo também é um jeito de... Eu olho para... da minha forma de resolver problemas, eu pesquiso muito, assim, né? Então, tipo, na minha área, tem muita questão de você procurar soluções, entendeu? Ver se alguém já resolveu aquele tipo de problema que você já resolveu. E, assim, eu comecei a trazer isso para tudo na minha vida. E eu falo que, por um lado, é interessante, mas, por outro lado, também tirou um pouco do que a Fernanda falou de ter esse olhar... contemplativo das coisas e tentar solucionar assim do seu jeito, tentando trazer a sua forma ali, né? E estar mais presente para aquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, fui plantar, eu tenho um jardim aqui, né, em casa, um jardim razoável, e aí a gente tem algumas plantas, né? Tem algumas árvores aqui e tal, e aí eu fui plantar melancia. Não, eu não consegui me contentar em basicamente tirar algumas sementinhas e tentar. Não, entrei no Google, comecei a pesquisar sobre como plantar melancia. Aí, daqui a pouco, eu já estava com o kit completo comprado para plantar melancia aqui em casa, para ser produtivo. Eu falei assim: não, que eu vou plantar para vender a melancia, sabe? Então, assim, vem esse lado que não escapa, sabe? De você fazer algo por prazer, por tranquilidade, por contemplação. Não, tem que ter algo assim, em troca ali, né? Tipo, tem que ser linha de produção. Linha de produção e máxima performance. Performance, né? Tipo, exato. Até eu coloquei ali as melancias, não nasceram todas. Eu tô quase ali vendo se tem alguma coisa para jogar ali para ver se desencanta o restante das sementes. Mas é algo que me choca o quanto que parece que tem que ser num nível de performance muito alta para qualquer coisa. E não tem aquela coisa de chegar lá e fazer algo mais ou menos, ou de uma maneira mais tranquila e contemplativa. Sim. Ô, Fer, e o que você, por exemplo, sei lá, daria de dica ou do que a gente pode fazer para trazer, né, para trazer isso mais para a consciência mesmo e tentar sair um pouco fora dessa linha de produção aí, dessa exigência? Você tem algum tipo de ferramenta que você trabalha, que você faz e você indica para as pessoas? Uhum. Bom, eu vou puxar para o meu lado, né? Já vou ser produtiva agora. Tá? Produtiva. Resolver isso aí. Eu acho que é muito subjetivo, né, Gabi? Eu acho que tem que entender a lógica enquanto sentido para você, né? Tem pessoas que trazem a produtividade dentro do berço ali, né? Às vezes uma origem mais humilde,
fez com que ela construísse dela essa necessidade, um medo, né, um bloqueio ali de fracassar, enfim. Tem vários viés, tem pais que cobram, né, essa questão do estudo para você ter alta performance, como a Nana falou, né, então eu acho que quando a gente adentra a nossa subjetividade, trazendo o que o Nana falou da questão do jardim, cada flor, cada árvore, ela vai crescer de um jeito e ela vai ser de alguma, ter um formato, ter um tipo de flor, enfim. Só que nós humanos também somos conectados a essa natureza. O problema, eu acho, maior é que a gente se desconectou. A gente acha lindo ter planta em casa, mas a gente esquece que a gente é parte daquilo, né? Que tudo é um processo, e o processo é algo muito subjetivo. Eu acho que se questionar sempre, não questionar como eu devo ser mais produtiva, é questionar, falar qual que é o sentido para mim da vida, onde que eu quero chegar, será que realmente é isso que eu busco para mim, né? Eu acho que esses autoquestionamentos são importantes, a gente não se questiona, e trazer para a consciência, porque, como o Freud fala, tudo que está no inconsciente vai te dominar de alguma forma. Então, assim, quais são suas inseguranças? É o medo do quê? Autoestima, onde o seu valor é depositado através do julgamento do outro. Então, quando você entende os recursos que você tem, as suas dificuldades, você vai trabalhar isso pontualmente num set terapêutico, por exemplo, né? E livros que, não para você trabalhar com alta performance, mas que trazem essa questão do indivíduo como indivíduo, né? E aos poucos ter recursos em fazer essa cisão, né? Não total, porque não tem como, mas mediante ao que eu quero ser e como eu estou andando, né? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Isso parece ser muito viajante, mas não há outro meio. Eu acho que já está tendo uma tendência, pelo menos os perfis que eu sigo, de pessoas já falando ao contrário dessa lógica de produtividade e postando coisas, gente, cansei, né? Agora é assim, sabe? Eu estou percebendo muita gente já levantando essa bandeira, eu acho que está tendo um movimento aí, e que esse movimento permaneça e amplifique aí para a gente também. Acho que a pandemia trouxe também, porque você ficou sozinho em casa, tendo que trabalhar em casa, estudar em casa, e parece que tinha que ser por você, né? E assim, você via fulano fazendo, postando, eu acho que também teve essa modificação, né? Potencializou, mas eu acho que agora está tendo um retorno, porque é muita gente com ansiedade, é muita gente com estresse, e parece que, assim, o que a gente aprende é o seguinte, você tem que trabalhar para que você continue uma pessoa estressável, mas sem virar uma bomba relógio e romper de vez. Então, ou seja, a gente vai dando manutenção. Não, eu vou comprar, vou fazer uma yoga, porque aí eu vou conseguir lidar. Mas você não para, né, de praticar as mesmas coisas. Você vai para meios para se manter uma pessoa que consegue ainda ser estressável, ainda tem limite. Isso, é igual fazer terapia. Você vai fazer a terapia, mas você não larga do namorado abusivo, mas você não larga do emprego, você não... mas a terapia, você vai lá descarregar a terapeuta, né? Dá uma amenizada, volta lá, dá para sofrer mais um pouquinho. Entendeu? É igual o remédio, né? O remédio é o fim. É quando nada mais dá certo, aí você tá com o remédio, mas continua com o resto, né? Continua com o resto. Só tira o sintoma, né? Na verdade, isso, eu falo para minhas pacientes que é o seguinte, no início, né? Nós vamos iniciar um processo onde que aqui é 30% e 70% é como você vai se implicar no seu processo. Eu não vou fazer milagres, eu sou uma auxiliadora, mas grande parte é você. Então, aí eu volto para vocês. Será que a gente está implicado nesse processo de ser menos produtivo? Não, eu acho que a gente está muito implicado em colocar nossos problemas na mão dos outros e falar, resolve aí. Eu vejo muito isso. Tenho muitas pessoas que procuram também a constelação justamente por isso. Nossa, é rápido, milagroso. Nossa, me falaram que é mágico. Não, não é. Não é mágico. Você não vai vir aqui, eu não vou tocar um bumbo e, nossa, pronto, tirei o seu problema, agora sai daqui livre.
Não é? É o que você falou, nós somos facilitadores, né? E aí você vai. E eu também estou em construção, né? Não vem aqui achando que porque eu sou consteladora, né? Ou vou ser psicóloga, minha vida é perfeita. Nossa, não tenho crise, não tenho problema, não tenho trauma familiar. Não. Imagina, plenas. Né? Plena, vou aqui só dar palpite na sua vida e te falar o que você tem que fazer para mudar, né? Então, eu percebo que a gente acho que está nessa questão, assim, acho que também por conta desse... Tudo virou comércio, né? A gente vive numa sociedade muito capitalista. Eu nem tenho coragem de fazer uma crítica a uma sociedade capitalista, que eu acho que ela ainda traz um pouco, sei lá, do que a gente consegue de... não tenho muita opinião sobre isso, mas assim, não é nenhuma crítica sobre a questão do capitalismo. Mas eu percebo que tudo virou trabalho e tudo virou propaganda, e tudo virou algo milagroso. Olha, com pouco dinheiro, pouco esforço, ou às vezes com muito dinheiro, pouco esforço, você consegue o que você quer. Só vim aqui, compra meu produto que ele é milagroso, compra meu atendimento que ele é milagroso, faça isso que esse é o único caminho que vai te tirar. E eu percebo muito isso, assim, às vezes a gente entra nessa, né? Nossa, que propaganda bonita, que legal. Poxa, um curso que vai fazer meu filho dormir a noite inteira. Aí você entra no curso e fala, cara, não, pera, não era bem isso, né? Tipo, se fosse o cara ficar falando esse monte de groselha, eu ouvia a minha avó. A raiz da palavra produtividade, né? Produto, né? O produto, tudo é um produto, né? E assim, exato. Se você não embalar como um produto que seja... porque produto atraente. A gente lembra produto Coca-Cola, né? Produto coisa assim, embaladinha, que você vai lá e mata a sua vontade e resolve, bem dizer, o seu problema. E aí tudo é um pouco produto, né? Tudo é um pouco... Eu vejo muito... Meus clientes que sofrem, viu? Não, eu ia até perguntar para o Douglas, assim, como que funciona a parte, por exemplo, de alimentação para essa questão de ansiedade. Assim, tem alimentos que também aumentam a parte... traz mais ansiedade também, né, para a pessoa, né? Tem vários tipos. Tem coisas que vão acelerar o corpo, né? Tem coisas que vai deixar baixo, né? Mas o engraçado é que, por exemplo, a pessoa vem para consulta, tem alguns que já perguntam, você vai me passar um remedinho para emagrecer, né? Eu falei, posso sim, mas você sabe que ele é só 5%, né? A pessoa já dá uma quebrada. Aí eu pergunto, como que tá seu sono? Eu durmo da meia-noite às 5, só 5 horas, isso aqui tá errado, tem que mudar. Aí a pessoa, Aí eu pergunto, você tá bebendo água? Eu bebo de vez em quando dá. Tá errado. Você vai no banheiro todo dia? Não, meu intestino é preso. Tem algum problema? Tem. Você faz atividade física? 2, 3 vezes na semana, tá bom, né? Não, tá horrível. Aí, tipo assim, eu nem comecei a perguntar o que ela come. Eu já quebrei a pessoa, ela falando, já vi que vai ser um cara que vai querer mudar a minha vida. Mas é justamente isso que você precisa mudar a sua vida, porque senão você vai bater na parede, filho. Não adianta, né? Não adianta te entupir de remédio, né? Te entupir de remédio e falar, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, e daí, né? Que diferença? Aí vai correndo com a Fernanda lá. Chega na Fernanda, tem um psicólogo, tem um nutricionista que quer mudar minha vida, Fernanda. Eu mandei eu dormir. Dormir como? Preciso trabalhar. Mas eu acho que eu vi um padrão, só finalizando, um padrãozinho aqui, nosso quadro. Trabalhar com home office diminui o estresse. Porque só o que ela falou, toda vez que eu tenho que sair para atender em academia, é trânsito, é gente maluca, é gente brigando, é gente passando no sinal vermelho, gente atravessando rua, é gente assim, impaciente, você vê o estresse rondando. Então, nossa sociedade conseguir migrar para permanecer no home office, ou fazer formas de home office, quem for possível, acho que vai ter, essas pessoas vão ter alguns benefícios de conseguir se controlar, fazer seus próprios horários e ser realmente mais produtivo, mesmo trabalhando menos. Eu concordo com o Douglas, eu acho que tem que ser algo meio misto, assim, porque uma das coisas que eu sinto muito falta de trabalhar sozinha em casa é não ter com quem conversar. Isso, então, eu acho que é prejudicial. É uma das coisas que para o Lucas também é difícil. Então, ele optou pelo sistema híbrido, mesmo ele podendo ficar, às vezes, só home office, né? Por isso, ele fala, não, os 2 dias que eu vou lá para o trabalho, para mim é diferente, eu converso com pessoas, eu faço networking, né? Então, assim, eu vejo isso é muito importante. Eu acho que o híbrido, ele é muito importante nessa parte do home office. Eu acho que é a questão que a Gabi trouxe da não generalização, né? Depende muito. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa em casa que o cachorro fica latindo, o filho gritando,
eu acho que trabalhar home office ali para aquela pessoa é insalubre, sabe? Ela não tem um lugar, não tem um ambiente, então, assim, ela tem que, né, fazer uma escolha ali. No meu caso, não, né? Eu acho que para mim é muito saudável, inclusive, tendo em vista que eu, dentro da minha subjetividade, eu tenho uma tendência a pegar as dores do outro e trazer muito para mim. Ah, eu sou capaz de resolver, então quando eu estou mais aqui, eu estou na minha, né? Eu tive experiência no corporativo. Primeiro que tem essa lógica da produtividade, as pessoas têm horário para entrar, mas não tem para sair, e a pessoa que quer sair no horário, que é o direito dela, ela se sente mal, porque Sim. as outras pessoas resolveram ficar e mostrar ali que estão trabalhando, né? Então, eu até pensava, eu falei, gente, quem é competente faz no horário do trabalho, quem fica mais é porque não precisou de mais tempo, né? Assim, lógico que não é isso, mas... Então, assim, eu acho que vai muito da individualidade, né? Existe uma coisa que eu acho que Nietzsche, a gente falou de Nietzsche, traz, que é a questão do mestre e escravo, né? A gente se põe nessa posição de escravo e vai e coloca dentro de um patamar ali, de um altar, um mestre, e no caso são as normas que a gente segue, e a gente vai seguindo, né, como escravos. Se a gente passar a questionar essas normas e bancar, isso até foi da pergunta que vocês fizeram, saber bancar a não validação das pessoas, trabalhar isso num ambiente terapêutico, enfim, com livros, enfim, você vai conseguir sair um pouco disso, né, porque o que a gente tem medo? Ser excluído, ser aquela pessoa que não tem o valor social. A partir do momento que você começa a trabalhar e reforçar isso de bancar a não validação, eu acho que você começa a fazer escolhas por você. Dane-se que a sua família vai achar que você vender água de coco na praia, você é um fracassado. Sabe, eu acho que aí você se apropria mais das suas escolhas e não vai reproduzindo as escolhas dos outros para a sua existência, né? Eu queria fechar mais com isso. Eu já ia fazer assim, ó, tem um card aqui do olhar do outro. A gente fez um falando sobre o olhar do outro, né? E o quanto que isso impacta, né? E realmente o bancar está muito ligado a isso, né? De, assim, é o botãozinho de apertar também de vez em quando, para não ficar conectado a isso, né? Com um peso muito grande sobre o olhar do outro, que na verdade é só o escravo, o lado escravo que a gente acaba habilitando na gente, né? E querendo mostrar que a gente é altamente produtivo para as outras pessoas, né? Não, e que no fundo é vazio, porque você não consegue. Se a pessoa não quer ver que você é produtivo, ela não vai ver. Você pode fazer o que for, você pode carregá-la nas costas. Se ela não quiser ver, não vai ver e não te diz respeito, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente deveria, assim, trabalhar diariamente nas nossas vidas para nos libertarmos, porque a gente não consegue ter controle sobre o pensamento dos outros, sobre o que os outros vão falar da gente. Algumas pessoas, inclusive, elas já têm uma persona que elas criaram da gente, então elas já colocam a gente naquela caixinha. Rotulou e já assim, era. Não interessa que você mudou, não interessa que você provou para ela que mudou, que você, né? Não, você tá lá naquela caixinha e nada tira você daquela caixinha da vida dela, né? Da cabeça dela. Então, eu acho, assim, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que eu vejo que é uma coisa, assim, que me perseguiu a vida inteira. A vida inteira eu sempre quis a aprovação das outras pessoas, a aprovação dos meus amigos, a aprovação da minha família. E isso só me meteu em furada. Só me meteu em amizades que eu mendiguei, tomei na cara, que eu fui traída, que eu fui abandonada. Então, assim, o medo, né, do não abandono, da exclusão, me trouxe justamente o abandono e a exclusão, né? Então, eu acho que se a gente puder deixar uma mensagem do vídeo de hoje, eu acho que talvez seja essa, né? Busque as coisas por você. E se você quiser ser extremamente produtivo, viver pro trabalho, e é isso que te dá tesão, que te faz levantar da cama, poxa, ótimo, parabéns. Só não vai fazer disso uma bandeira generalista que é todo mundo que tem que fazer isso para ser feliz, porque não é bem por aí. Então, faça as coisas por você mesmo, que eu acredito que não tem erro. Se você errar, não vai ser erro, vai ser só resultado daquela tua conduta e você pode mudar.
e bancar os erros, né? Não vamos acertar sempre. E eu acho que assim, essa questão de validação está mais no nosso campo mental, narcísico, né? De ser amado pelos pais e pela mãe a qualquer custo, porque no fundo ninguém está ligando para sua vida, gente. Você não é o alecrim dourado do monte. Eu mesma, eu não estou ligando mais. Falar comigo é legal, bacana, mas assim, eu estou tão implicada nos meus processos, na minha vida, nos meus filhos, que assim, se o outro está pulando ali da ponte, lógico, vou ficar triste se eu puder lá. Mas, assim, eu não vou estar sabendo sobre isso, só se alguém vir até mim falar. Então, assim, ninguém liga para você, gente. Eu acho que ninguém mesmo. Se morrer, amanhã vai continuar tudo igual. Né? Vai ter um trabalhinho ali, né? Uma meia dúzia, outra vai chorar, né? Vai chorar. Algumas pessoas vão chorar um pouquinho, mas logo isso passa. aí, gente. E entender os seus anseios, né? Eu acho que mais individuais, eu acho que é o ponto de partida, e ver o que faz sentido, o que você também fazer o ônus e o bônus, que eu falo para meus pacientes. Às vezes você vai perder mesmo, gente, banca as perdas. É o que a Gabi falou, você quer super produtivo, você vai ter sintomas, você vai ter níveis de estresse, você vai bancar isso? E aí você vai fazendo análise entre erros e acertos, chega uma hora que você fala, não, eu não quero mais ter esse sintoma, então vamos ver. Eu optei por não ter, né? Eu tento não ter, mas aí é de cada um mesmo. Com certeza. Perfeito, é isso, meninos. Acho que... Quer trazer alguma coisa, Douglas? Douglas quer concluir? O Douglas, ele redes é muito... sociais. Vou colocar aqui, é esse, Fer? Fer Marchiori Pissai, isso, gente. Obrigada, viu? Pela recepção. Muito honrada aí pelo seu Eu que agradeço. O convite. Espero que nos encontremos. Me chama mais cedo. Tá? Isso, espero que nos encontremos aí em outras oportunidades. Foi muito bom, agregou bastante aqui para nós, com certeza. E, bom, quem estiver assistindo a gente aí, curte o canal, gente, entra lá, segue a gente nas redes sociais. Depois até a gente tiver um momento, colocar as nossas, né, redes sociais aqui, porque a gente às vezes coloca só do convidado, às vezes acaba esquecendo das nossas. E é isso, gente. Olha, muito obrigada. Com certeza estamos saindo todo mundo aqui com a mente super nutrida, né? Não tenho dúvidas. E... altamente produtivo. Né? Altamente produtivo. E eu espero aí de coração que vocês tenham uma ótima semana e os meninos, eu vejo vocês amanhã aqui de novo, tá certo? Fer, mais uma vez, brigadão, viu? Eu que agradeço, foram trocas maravilhosas, viu? Que agregaram para mim também, com certeza. Que beijo, bom, obrigada. gente. Beijo, obrigado, até Fer. mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.